Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Ivonete Soares Crochê. Na aulinha de hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo tapete. A gente vai confeccionar um jogo de cozinha. Esse é o tapete pequeno e nós vamos fazer também uma peça de 1,30 m. Eu vou estar dando dicas para vocês enquanto eu estiver confeccionando, para a quantidade de correntinhas, como que vocês vão estar confeccionando também o tapete grande para o nosso jogo de cozinha, tá ok? Nessa aulinha nós vamos utilizar o fio Duna na cor 36-35, o fio Duna verde na cor 95-36, e eu vou estar utilizando o fio Joca número 8 na cor cru, tá? Vocês façam aí com a marca que vocês quiserem, tá, meninas? Eu utilizei essas marcas para estar confeccionando essa peça, tá? Vamos utilizar aqui uma agulha fina, 1,75, para estar fazendo os arremates, uma tesoura. E eu utilizei a agulha 3,5, tá? Eu trabalhei com o fio 8, mas eu fiz com a agulha 3,5, porque eu acho que o fio Joca, ele não é tão grosso, tá? Então, dá para confeccionar a peça com essa agulha. Mas, se você tiver o ponto muito apertadinho, pode estar fazendo com a agulha 4, tá? Quem não tá inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Sempre que tiver uma aulinha nova, você vai estar recebendo a notificação, tá? E se vocês gostarem dessa aula, fizerem essa peça através dessa minha videoaula, eu peço que vocês curtam o vídeo e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essa videoaula, tá ok? Vamos para nossa aulinha então? Vamos iniciar, então, aqui o nosso tapete, dando aqui a laçadinha inicial. Vamos fazer 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 50 correntinhas normais, tá? Fiz, então, aqui, meninas, as minhas 50 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 3 para subir. 1, 2, 3. Dou uma laçadinha na agulha e agora eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 na quinta correntinha e faço um ponto alto. Eu vou fazer agora ponto alto em cima de cada correntinha até o final aqui do nosso cordão de correntes, tá? Então, vamos fazer aqui até o finalzinho aqui, ó. Vamos fazer ponto alto sobre cada correntinha de base. Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Fiz, então, aqui, ó, os meus pontos altos em cima das minhas correntinhas. Com essas 3 correntinhas aqui, ó, que nós subimos, eu fiquei com um total de 50 pontos altos, contando com as correntinhas lá do início. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4... E vou vir aqui, ó, no pezinho do meu primeiro ponto aqui, ó. Na primeira correntinha, no mesmo lugar que a gente pegou aqui o último ponto. E vamos fazer um ponto baixíssimo, para finalizar aqui, então, essa carreira. Então, vou ficar com um total de 51 pontos, contando com essas correntinhas aqui, tá? Lembrando vocês, meninas, que o tamanho desse tapete aqui, ele vai ficar 80 centímetros de comprimento por 50 de largura. Esse vai ser o tapete pequeno do nosso jogo de cozinha. O tapete grande, para ele ficar com 1,30 m aproximadamente, isso vai depender muito da tensão do ponto de vocês, tá? Eu tô dizendo, passando as medidas que ficou com a minha tensão de ponto. Então, para ele ficar com um tapete, que vai ser a passadeira da pia, né? Com 1,30 m aproximadamente, você vai começar com 120 correntinhas e subindo ali as 3 do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, vai ser 120 mais as 3 para poder iniciar aqui
a nossa carreira, tá? Então, essa vai ser a quantidade que vocês vão ter que fazer quando vocês forem fazer a passadeira, tá ok? Então, agora aqui, ó, a gente finalizou aqui com ponto baixíssimo e vamos subir 3 correntinhas para iniciar uma nova carreira. Vamos jogar já esse fiozinho aqui, ó, pra gente ir trabalhando, pra já fazendo o acabamento. Vamos dar a laçadinha e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá naquelas correntinhas que sobraram lá no final, que eu fiquei aqui, ó. Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, ó, nesse último ponto alto. Aí, eu volto com vocês para mostrar como que nós vamos fazer aqui o cantinho, tá ok? Então, eu fiz aqui, ó, ponto alto, subi as minhas 3 correntinhas e fiz ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, no último pontinho. Eu fiquei aqui com um total de 49 pontos, contando com as 3 correntinhas que eu subi. Agora, aqui dentro dessa alcinha de correntes, eu vou fazer 6 pontos altos. Aqui dentro, tá, meninas? Fiz os meus 6 pontos altos aqui dentro da nossa alcinha de correntes. Agora, eu vou voltar aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá, novamente, aqui, ó, nessa alcinha, aonde eu vou repetir 6 pontos altos, e daí eu volto para finalizar com vocês, tá? Vamos fazer novamente aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, tá ok? Fiz, então, aqui os meus 6 pontos altos, e agora eu vou finalizar a minha carreira. Para finalizar essa carreira, a gente não vai fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, para não ficar aquele espacinho. Então, o que que nós vamos fazer? Dá uma laçadinha, vem aqui no pezinho, ó, aonde eu comecei aqui, eu fiz o ponto baixo para iniciar as 3 correntinhas, eu venho aqui nesse pezinho e faço um ponto alto. Fiz esse ponto alto, agora eu vou finalizar. Em vez de vir aqui na terceira correntinha, eu venho aqui no meu primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Então, eu finalizei aqui a minha carreira e não ficou aquele buraco aberto aqui. Nem dá para perceber que a gente fechou a carreira aqui. Então, a gente vai subir novamente agora 3 correntinhas. E novamente a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar lá na voltinha do meu trabalho, eu volto com vocês aqui para mostrar como que nós vamos fazer nessa voltinha aqui, tá ok? Cheguei, então, aqui, menina, na voltinha aqui do nosso trabalho. Aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer 2 pontos de base, 2 pontos altos, desculpa, para cada ponto de base. Então, vai ser, a gente estava com 6 pontos aqui nessa voltinha, nós vamos ficar com 12 pontos altos, ó. 1, 2... No próximo, eu venho e faço 2, já fiquei com 4. No próximo, eu venho e faço mais 2, e assim eu vou até completar os 12 pontos, tá? Ó, completei, então, aqui os meus 12 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora, a gente vai voltar a fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Até a nossa voltinha. E lá na nossa voltinha, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos chegar aqui, ó, quando chegar aqui nesse último pontinho, eu vou repetir aqui, ó, 2 pontos, 2, 2, 2, até o último pontinho, tá? Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai finalizar aqui a nossa carreirinha, tá ok? Então, vamos fazer... Faça de vocês que eu vou fazer a minha. Então, meninas, eu cheguei aqui desse lado, fiz os meus 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. E vou finalizar aqui, ó. Então, como eu tinha feito a carreira daquela forma que eu fiz o fechamento, então, a gente sempre vai pular um pontinho pra frente. Então, eu finalizei aqui no meu último pontinho dentro aqui, ó, do nossa correntinha, com o aumento. Agora, eu vou vir aqui no próximo e fazer mais um ponto alto.
Aí, agora sim, eu cheguei aqui onde tá as minhas 3 correntinhas, ó. E eu vou fazer a mesma coisa, dou a laçadinha, venho aqui no pezinho, ó, naquele pontinho baixíssimo, e faço um ponto alto. Aí, então, em vez de vir aqui na terceira correntinha, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, depois do meu aumento, eu já fiquei com 2 pontos, tá? Eu já fiquei com 2 pontos. Sempre a gente vai caminhar quando fazer isso, tá? No nosso caso aqui, a gente vai fazer só até essa carreira, esse tipo de fechamento. Mas se vocês forem trabalhar pontos fechados e por mais voltas, um outro modelo, e for fazer esse tipo de fechamento aqui de carreira, sempre vocês vão estar vindo um pontinho pra frente, tá? Então, vamos lá. Terminei aqui a minha carreira, vou subir 3 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos, eu não vou trabalhar mais pontos fechados. Vou fazer 2 correntinhas e pular 2 pontos de base. Venho aqui no terceiro e faço mais um bloquinho de 2 pontos altos, sendo um para cada ponto de base, tá? Não vai ser 2 pontos juntos. Ó, vamos fazer assim. Então, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base, pega aqui no terceiro e faço o meu bloquinho com 2 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Eu vou fazer isso até chegar aqui, ó. Aqui assim, acho que nós vamos chegar, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar quantos pontinhos que tem que sobrar pra gente fazer aqui o nosso canto, tá ok? Então, vão fazendo de vocês aí. Olha só, meninas, então, ó, eu trabalhei aqui os meus bloquinhos, né, de 2 pontos altos, e aqui está o meu primeiro aumento. Então, como vocês sabem, pra gente fazer o aumento, sempre vai ser no segundo ponto do aumento, né? Então, como a gente vai trabalhar ponto alto, vamos ter que pular 2 pontos de base, ó, deu bem certinho, ó. Vou pular esse, vou pular o primeiro ponto aqui do meu aumento, e eu vou chegar aqui, ó, no segundo ponto do meu aumento. Cheguei aqui nesse pontinho, o que que eu vou fazer agora? Agora, aqui nós chegamos no canto, então, eu não vou fazer mais bloquinhos. Eu vou fazer 2 pontos altos junto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho de base, tá? Então, eu fiquei aqui com um lequinho, ó. Um lequinho de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui vai começar o diferencial do nosso tapete. Até aqui, essa carreira que nós estávamos fazendo anteriormente, tava ficando como se fosse um tapete oval. Agora, a gente vai modificar ele vai ficar retangular. Como que eu vou fazer isso? Fiz aqui esse lequinho, agora eu vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, tá? Ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, até chegar no meu último aumento aqui, ó. O último lequinho. Tá um pouco desfocada essa minha câmera. Aí, olha só, até aqui no último aumento. Quando chegar aqui nesse último aumento, eu vou repetir o lequinho aqui, ó, no segundo ponto do meu aumento. Sempre, tá, meninas? O aumento sempre tem que ser no segundo ponto do aumento. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até aqui, ó, o primeiro do último aumento da minha carreira aqui, né, desse canto. E quando chegar aqui, eu vou fazer o lequinho, tá? Então, vamos fazer aqui. Ó, eu fiquei, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. E agora, eu vou repetir o meu leque, ó. Estamos aqui no último pontinho aqui, tá? Então, vamos repetir aqui o leque. 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Feito o último lequinho aqui, então, o meu canto já está pronto. Agora, eu vou estar repetindo o que eu fiz aqui desse lado. Eu vou estar fazendo 2 correntes,
Dá uma laçada, pulo 2 pontos de base, venho aqui no terceiro ponto e vou fazer o meu bloquinho de 2 pontos altos. Tá? Então, eu vou estar fazendo isso até chegar aqui, ó. Da mesma forma, quando eu chegar aqui, eu vou estar fazendo o meu último bloquinho, vou fazer as 2 correntinhas, vou pular 1, 2, e aqui, ó, no segundo ponto do meu aumento, eu vou estar fazendo o meu lequinho. Eu volto com vocês quando chegar aqui, tá? Olha só, meninas, fiz aqui minhas 2 correntinhas e vou repetir agora o lequinho do canto, ó, dá bem certinho, ó. 1, 2, e aqui no segundo ponto do meu aumento, eu vou repetir aquele lequinho que nós fizemos lá no outro cantinho, né? Então, fiz aqui meus 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos juntos, no mesmo espacinho. Agora, eu vou repetir aqui os meus 9 pontos, ponto sobre ponto, até chegar lá aonde eu tenho que fazer o outro lequinho para formar o meu cantinho, tá? Opa. Ó, então, eu fiz aqui já 1, 2, 3, 4, vou terminar aqui e já venho com vocês novamente. Fiz aqui os meus 9 pontos. Agora, eu cheguei aqui, ó, no segundo aumento, novamente aqui, ó, do meu último, segundo ponto do meu aumento, do último aumento, ó. Vou fazer aqui, então, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, vou finalizar aqui na terceira correntinha do pontinho que nós subimos, com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizei a minha carreirinha, tá? Agora, a gente vai para a nova carreira. Agora, a gente vai trabalhar aqui, vamos subir aqui 3 pontos altos, para fazer a vez do nosso pontinho. Vou vir aqui no segundo pontinho, ó, e vou trabalhar bloquinho sobre bloquinho, tá? Então, a gente vai fazer 2 correntinhas e bloquinho sobre bloquinho, ponto alto sobre ponto alto, tá? Vamos refazer esse processo aqui, repetir assim, até chegar aqui, ó, no meu último bloquinho, tá? Daí, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai estar fazendo essa carreira nos cantos. Cheguei, então, cheguei aqui no nosso cantinho. Agora, como que nós vamos fazer? Fiz aqui as 2 correntinhas depois do meu bloquinho. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Então, eu vou fazer agora, aqui nesse meu lequinho, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. No caso aqui, eu tinha 2, né? Então, eu vou ficar 2, até chegar aqui no centro do meu leque. Quando eu chegar aqui no centrinho do leque, eu vou repetir 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou repetir o meu lequinho. Repetir o meu lequinho, agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, a gente vai trabalhar 6 pontos altos. Então, trabalhei aqui, não pode pular nenhum, tá, meninas? Ó, trabalhei aqui no meu primeiro, segundo, que são os 2 pontinhos do meu leque, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pular um pontinho aqui de base. Vou vir pro próximo aqui e vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquei com 6 pontos altos também. Agora, eu vou fazer leque sobre leque. 1, 2 pontos altos, 2 correntes
2 pontos altos. Repeti o meu leque. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto em cima do leque de baixo, né? Pra ficar igualzinho lá do outro lado. E vou fazer as 2 correntinhas e novamente vou fazer bloquinho sobre bloquinho. Então, meninas, agora vocês vão fazer, ó, dessa mesma forma aqui, lá do outro lado, tá? Então, vocês vão repetir o que eu fiz aqui lá no outro canto, do mesmo jeitinho, tá? Eu não vou repetir com vocês lá, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, daí vai ficar ruim pra vocês, né? E pra mim também, porque meu celular não tem muita memória, tá, meninas? Eu não consigo fazer vídeos muito longos. Então, agora a gente vai repetir aqui, ó, bloquinho sobre bloquinho. Chegando aqui nesse cantinho aqui, ó, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, lequinho. E vamos fazer 6 pontos aqui. No 7º eu faço uma correntinha, pulo, da mesma forma que eu expliquei lá, tá? E aqui sempre vai ser assim agora. Cheguei aqui no final, ó, fiz o lequinho. Vou fazer ponto sobre ponto, 2 correntinhas e finalizar aqui na terceira, tá? Eu vou fazer essa carreira e eu volto com vocês, tá ok, meninas? Cheguei, então, aqui no final da minha carreira. Então, eu fiz aqui, ó, lequinho dentro do leque. Fiz os 2 pontos altos em cima dos pontos de base aqui. Fiz as 2 correntinhas e finalizei com ponto baixíssimo. Subi minhas 3 correntinhas e já fiz o meu outro ponto alto aqui, ó. E eu vou repetir novamente essa carreira de bloquinhos. Bloquinhos sobre bloquinhos, tá? Sempre bloquinhos sobre bloquinhos. Até chegar lá no finalzinho aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu venho explicar pra vocês novamente essa partezinha aqui, tá? Olha só, meninas. Então, fiz aqui, ó, bloquinhos sobre bloquinhos. E já fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no centro do leque e repetir o lequinho de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. A partir de agora, eu vou voltar com vocês sempre a partir daqui, porque aqui do lado vai ser sempre igual. Bloquinho sobre bloquinho, ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao centro do leque e repete o leque, tá? Então, as laterais vai ser sempre assim, só vai ter alteração aqui dos lados. E essa parte eu venho sempre explicando pra vocês como que é, tá? Mas essa parte ali não tem segredo. Sempre ponto alto sobre ponto alto, até chegar no centro aqui, ó, e repete o lequinho, tá? Cheguei, então, aqui nessa parte. Então, agora, aqui nessa parte, eu vou fazer assim, ó. Fiz, então, aqui o meu lequinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Essa parte, essa carreira aqui ainda vai ser ponto alto sobre ponto alto e o espacinho aqui no mesmo lugar do espacinho, tá? Então, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Fiz ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui, vou fazer uma correntinha, ó, no meu espaço de correntinha, e pego lá no meu pontinho alto. Eu pulo esse espacinho. Vai ficar, ó, espacinho sobre espacinho, tá? Por causa da... Aqui, ó, assim dá pra ver melhor. E agora, eu vou repetir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no centro do meu leque. Chegando aqui no centro do meu leque, eu vou repetir o meu lequinho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Depois, eu vou repetir a minha carreira de bloquinhos aqui desse lado. E esse lado aqui vai ser igualzinho, tá? Igualzinho que eu tô explicando pra vocês aqui agora. Então, vamos fazer esse lado juntas e o outro lado vocês vão tá fazendo sozinhas, tá? Então, fiz aqui, ponto alto sobre ponto alto. Agora, cheguei aqui no centro do meu leque e vou fazer leque sobre leque. Com 2 pontos altos, sempre com 2 pontos altos esses leques aqui, tá, meninas? Ó, fiz aqui o meu lequinho, agora ponto sobre ponto. Então, eu tenho 4 pontos aqui embaixo, vou ficar com mais 4 pontos. Com os 2 aqui do lado, que eu coloquei no meu lequinho, eu vou ficar com 6.
Então, a próxima carreira, serão 6 pontos altos. E mais os 2 do leque, vai ficar com 8. Então, vai estar sempre aumentando 2 pontos, tá? Ó, 2, 4, 6 e assim vai indo. 8. E agora, então, vou fazer aqui, ó. Leque, bloquinho sobre bloquinho, tá? E lá no meu cantinho, quando eu chegar lá no meu cantinho, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui, tá? Tudo que eu fiz aqui desse lado, vocês vão fazer lá, ok? Meninas, ó, finalizei aqui minha carreira, subi as 3 correntinhas, fiz mais meu ponto alto, fiz bloquinho sobre bloquinho, cheguei aqui na minha lateral, fiz ponto sobre ponto, até o centro do leque e repeti o leque aqui dentro. Cheguei aqui agora, ó, nessa partezinha onde eu vou ter as diferenças. Então, tá, fiz aqui o meu leque com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, 2 pontos, ó. 1 ponto, 2 pontos. Fiquei aqui com 4 pontos contando com o meu lequinho, tá? Faço uma correntinha, pulo 1 ponto de base e agora eu vou fazer 7 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, vocês podem ver que eu cheguei aqui novamente no meu espacinho. Então, vou fazer uma corrente, pulo meu espacinho, venho no meu primeiro pontinho e faço um ponto alto. Vou repetir aqui desse lado a mesma coisa que eu fiz desse. Então, vou fazer 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos, faço uma correntinha, pulo 1 ponto de base e venho aqui, ó, faço 2 pontos, assim como lá do outro lado. E vou repetir o meu lequinho, fazendo 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos aqui dentro do meu leque. Ó, então, eu fiquei novamente aqui com 4 pontinhos, igual aqui desse lado, tá? Então, agora eu fiquei com 3 espacinhos aqui de uma correntinha. Aqui eu vou repetir, ponto sobre ponto, bloquinho sobre bloquinho. Eu volto com vocês novamente. Lá no outro cantinho, vocês vão repetir a mesma coisa, tá, meninas? Igualzinho vocês fizeram aqui nesse canto, tá? Quando eu chegar novamente aqui no cantinho, eu volto para explicar para vocês. Novamente, eu terminei a minha carreira com ponto baixíssimo, subi as 3 correntinhas e fiz aqui, ó, bloquinho sobre bloquinho. Cheguei aqui na lateralzinha, repeti ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no meio do meu lequinho. Fiz aqui o meu leque. Agora, eu vou fazer o outro canto. Como que eu vou fazer esse canto? Na carreira anterior, a gente tinha feito aqui, ó, 4 pontinhos, né? No caso, 2 do nosso leque e 2 fora. Depois, fizemos aqui a correntinha e pulamos um pontinho de base. Agora, essa carreira, a gente fez aqui o lequinho, nós vamos repetir somente ponto alto sobre ponto alto e correntinha sobre correntinha. Então, aqui agora, ó, cheguei aqui, ó, até o último ponto alto antes da minha correntinha, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulo a correntinha, venho no próximo ponto e faço o ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto até aqui novamente, eu vou repetir aqui a correntinha. Essa carreira aqui vai ser só ponto alto sobre ponto alto, aqui nesse canto, né? E correntinha sobre correntinha. Lá no outro canto será a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer esse ladinho aqui, já venho aqui com vocês. Então, fiz aqui, ó, os lequinhos, ponto alto sobre ponto alto, espacinho sobre espacinho, tá? Então, os nossos cantos nessa carreira serão assim. Aqui também cheguei aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto e repeti aqui o meu leque. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ponto alto sobre ponto alto e os meus bloquinhos, tá?
Lá no outro canto será a mesma coisa do que nós fizemos aqui. E quando chegar novamente aqui no cantinho, eu volto para explicar para vocês como será a próxima carreira. Então, meninas, novamente eu finalizei aqui, ó, a minha carreira, subi as 3 correntinhas, trabalhei aqui os meus pontos de bloquinhos, trabalhei aqui toda a minha lateral, ponto sobre ponto, e fiz o lequinho aqui, no centro aqui do meu lequinho, né, da carreira anterior. Então, agora nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto também. Ponto sobre ponto, uma correntinha, vou pular aqui o meu espaço, novamente vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, essa carreira vai ser uma repetição, vai ser ponto sobre ponto, espacinho sobre espacinho, até chegar aqui no meu leque, tá? Olha só, meninas, então, ó, fiz aqui o lequinho no canto, né? Ponto sobre ponto, espacinho sobre espacinho, ó. Então, essa carreira aqui nesse canto foi assim, tá? Então, cheguei aqui no meu lequinho, agora eu vou repetir novamente aqui, ponto sobre ponto, bloquinho sobre bloquinho, e quando eu chegar lá no outro lado, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó, tá? Vou repetir todo esse processo aqui, tá ok? Quando eu chegar novamente aqui nesse canto, eu volto com vocês. Mais uma vez, eu finalizei aqui, então, essa carreira. Vim aqui, ó, com pontos de bloquinhos sobre bloquinhos. Aqui na minha lateral, ponto sobre ponto, até chegar aqui no centro do leque e leque sobre leque. Essa carreira, novamente, vai ser uma repetição, tá? Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, espaço sobre espaço, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, espacinho sobre espacinho. Eu vou fazer vou fazer essa parte aqui e já mostro pra vocês. Fiz aqui, ó, o meu primeiro espacinho, ó. Então, aqui, contando com os 2 pontinhos do leque, pra vocês verem como, se vocês estão certas aí, meninas. Ó, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos e uma correntinha, e vou fazer aqui o meu próximo bloquinho aqui, ó, que tem 7 pontos cada um, tá? Mas aqui, ó, é 10 contando com os 2 do lequinho que a gente fez aqui, tá? Não é só ponto sobre ponto, é contando com os 2 pontinhos do leque. E também a gente tá aqui, ó, contando com essa carreira do meio, a gente tá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui esse ladinho aqui pra vocês verem. Olha só, meninas, então, fiz aqui, ó, a minha carreirinha, repetindo ponto alto sobre ponto alto, espacinho sobre espacinho, tá? Agora, a gente vai fazer aqui a lateral, repetindo ponto alto sobre ponto alto, bloquinho sobre bloquinho, tá? E quando chegar lá no meu outro canto, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó, tá? Que eu expliquei pra vocês aqui agora. Quando eu chegar aqui novamente, nesse lequinho, eu volto pra explicar a próxima carreira, a 11ª. A 11ª, perdão, meninas. Ai, meu Deus, já tô me embabacando tudo aqui. Então, eu iniciei aqui a 11ª carreira, subindo aqui 3 pontos altos e fazendo aqui a parte de bloquinhos. Aqui na lateral, trabalhei ponto alto sobre ponto alto até o centro do leque e fiz o meu lequinho. Agora, a gente chegou aqui novamente, ó, na parte do canto. Então, tá, cheguei aqui no meu lequinho, o que que eu vou fazer nessa parte? Eu vou fazer mais 2 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, tá, meninas? Então, contando com os pontos do meu leque,
eu vou ficar com 4 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e faço um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Ó, cheguei novamente aqui no meu espacinho. Vou fazer uma correntinha, vou pular esse espacinho, venho aqui no próximo e vou repetir ponto sobre ponto, que é os 7 pontos que eu tenho aqui. Vou fazer uma correntinha, mais os 7 pontos. Uma correntinha, vou fazer 7 pontos, uma correntinha, vou pular um ponto de base e vou tá fazendo aqui o cantinho. Vou fazer aqui e volto com vocês pra tá explicando. Ó, então, fiz aqui, ó, mais os 7 pontinhos, espacinho, ponto sobre ponto, espacinho. Aí, cheguei aqui, fiz 7 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo pontinho e vou fazer aqui 2 pontos altos. E vou repetir o meu leque. 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos, ainda aqui dentro do leque. Ó, então, eu fiquei aqui também, ó, com 4 pontinhos altos, depois do espacinho, tá? Então, agora, vai ser essa repetição, lá no outro lado, vocês vão estar fazendo a mesma coisa, tá? E aqui do lado, ponto sobre ponto, bloquinho sobre bloquinho. Quando eu chegar novamente aqui, eu volto com vocês na 12ª carreira. Olha só, meninas. Dei início, então, aqui, ó, na minha 12ª carreira, né? Finalizei e subi as 3 correntinhas. E, novamente, eu fiz aqui os meus bloquinhos de 2 pontos altos. Cheguei aqui, ó, fiz ponto sobre ponto. Então, eu fiquei com um total de 16 pontos, fora o leque, tá? Sem contar aqui, ó, esses 2 pontinhos que vai dentro do leque. Então, fiquei aqui com 16 pontos altos aqui nessa lateral, tá? Só pra vocês ver se tá dando certinho aí o de vocês. Agora, o que nós vamos fazer aqui nesse canto aqui do nosso trabalho? Nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, eu tenho 4 pontos aqui embaixo, eu já fiz aqui o meu leque, eu vou fazer novamente aqui, ó, 4 pontos, ponto sobre ponto. E eu vou ficar com um total de 6 pontos altos, contando ali com os 2 pontinhos do meu leque, tá? Então, olha só. Ó, contando com o pontinho do leque aqui, ó, com esses 2, a metade, né? Porque metade fica pra cá. Com essa metade aqui, eu vou ficar com 6. Aqui nessa lateral, contando com os 2 pontinhos aqui do meu leque, eu vou ficar com 18, tá? 16 daqui pra cá, com os 2, 18. E aqui, 6. E eu vou repetir aqui uma correntinha e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou repetir aqui, ó, os meus 7 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui ponto sobre ponto, mais 7, mais uma correntinha, mais 7, mais uma correntinha, mais 7, cheguei aqui no meu cantinho de novo. Vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui ponto sobre ponto. E com o lequinho vai ficar 6, igual lá no outro cantinho, tá? Vou fazer toda essa parte aqui e vou mostrar pra vocês. Então, meninas, ó, fiz então aqui, ó, os meus 6 pontos, espacinho, um bloquinho de 7, espacinho, mais um bloquinho de 7, espacinho, mais um bloquinho de 7, espacinho, mais um bloquinho de 7, espacinho e mais 6. Então, agora, eu fiquei aqui, ó, com um total, deixa eu deixar mais longe aqui pra
poder mostrar pra vocês. Agora, a peça já está ficando grande, já fica meio complicado. Ó, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos de uma corrente, tá? Então, eu tô com 5 espacinhos de uma corrente aqui. Já tá formando ali aquele nosso desenho do canto, tá, meninas? Agora, eu vou finalizar, então, essa carreira, continuando aqui, dando sequência, fazendo mais 16 pontos altos, que é ponto sobre ponto, porque o meu leque eu já fiz, contando com os dois do leque, vou ficar com 18 pontos altos aqui desse lado, nessa lateral. Vou fazer os meus bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, e vou finalizar a minha carreira de número 12. Chegando aqui nesse canto, vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá naquele canto, e então vou finalizar aqui a minha carreira de número 12. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 13. Então, na minha carreirinha de número 13, eu finalizei com um ponto baixo, baixíssimo, subi 3 correntinhas e fiz aqui bloquinho sobre bloquinho. Aqui nessa lateral aqui, onde tem pontos fechados, eu fiz ponto sobre ponto, até chegar aqui no centro do leque. Chegando aqui no centro do leque, eu fiz novamente um lequinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, a gente já tinha 2 aqui, né? Vamos ficar com 3. 4, 5, eu vou terminar os meus aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos, ó, fiquei com 3, 6, 7, 8 pontos aqui, ó, nessa lateral. Vou fazer uma correntinha, porque aqui, ó, eu tenho o meu espacinho de uma corrente. E vou repetir pontos altos sobre pontos altos, aqui nos meus bloquinhos de 7. Vou repetir aqui ponto alto sobre ponto alto, espacinho sobre espacinho, até chegar aqui no meu outro cantinho. Eu volto com vocês. Terminei aqui, então, a lateralzinha, e nós ficamos aqui com 8 pontos aqui, ó, nesse cantinho, contando com os 2 do leque, intervalinho de uma corrente, 7 pontos, uma corrente, e todos aqui tem 7 pontos. Aqui nesse outro cantinho aqui, novamente, eu fiquei com 8 pontos, contando aqui com esses 2. E agora, eu vou fazer aqui a lateral aqui do meu tapete. Na lateral, vamos repetir ponto sobre ponto e bloquinho sobre bloquinho. Eu vou terminar aqui essa carreira e eu retorno com vocês. Aqui, nós ficamos ainda com um intervalinho aqui de 5 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok, meninas? Terminei, então, meninas, aqui mais a carreirinha, né? Fiz aqui, ó, subi as minhas 3 correntinhas. E fiz aqui bloquinho sobre bloquinho. Aqui no cantinho aqui, ó, na lateral ainda do meu tapete, eu fiquei com um total de 22 pontos altos, contando aqui com esses 2 pontinhos do meu leque, tá? Agora, aqui nesse canto aqui, como que nós vamos estar fazendo? Essa vai ser a última carreira desta forma, tá? Depois a gente vai fazer uma carreira toda de pontos altos. Mas ainda agora, ó, fizemos aqui o leque, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e espacinho sobre espaço, tá? Então, vai ser mais uma carreira dessa forma. Espacinho, onde tem espacinho, ponto alto, aonde tem ponto alto. Vou fazer aqui essa lateral e volto com vocês. Então, meninas, aqui, ó, nessa carreira, que é a nossa carreira de número 14, eu vou ficar com 10 pontinhos aqui, contando com os 2 pontos aqui do meu leque. E vou ficar aqui com os meus 5 intervalinhos de uma correntinha. E aqui nesses bloquinhos vão ter 7 pontos, assim como as carreiras anteriores, tá? Aqui nesse outro cantinho, novamente, depois do meu espaço, 10 pontos altos, contando com os 2 aqui do nosso leque. Eu vou terminar essa carreira, então, fazendo aqui todos os pontos altos aqui da lateral, repetindo os bloquinhos, e lá no outro
canto do meu trabalho, vou repetir o que eu fiz aqui. E essa será a nossa última carreira que vai ter esses espacinhos, tá? Eu vou terminar essa carreirinha e eu volto com vocês, então, tá? Terminei, meninas, então, aqui, ó, a carreira de número 14. E a gente ficou aqui com esses espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacinhos aqui, ó, de uma correntinha. Dos dois lados ficou igual, tá? Pode ver que fica bem certinho o nosso tapete. Agora, a gente vai fazer uma carreira toda em pontos altos. Então, aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro do meu espacinho de corrente, ó, eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? E aqui nesse canto aqui, ó, eu vou fazer lequinho. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer leque também. E quando a gente chegar aqui nesse espacinho de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então, vai ser um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui o meu até chegar lá no cantinho, tá? Aí, eu volto com vocês. Terminei, meninas, então, a minha carreirinha toda de pontos altos. Ó, aqui nos cantinhos, eu fiz leque. Leque sobre leque. 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos. E ponto alto sobre ponto alto. Aonde eu tinha 2 correntinhas, eu fiz 2 pontos altos. E aqui, ó, dos ladinhos, aonde que eu tinha uma correntinha, eu fiz um ponto alto, tá? Então, em todos os cantinhos aqui, eu fiz o leque, ó, nosso lequinho, tá? E ponto sobre ponto, tá, meninas? Agora, nós vamos fazer bloquinhos de 8 pontos altos. Então, nós vamos subir aqui 3 correntinhas e eu vou fazer 8 pontos altos. Fiz, então, aqui, ó, 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base e vou repetir 8 pontos altos. Fiz aqui mais 8 pontos altos, vou fazer uma corrente e agora eu vou pular 2 pontos de base, tá? 1, 2, pego no terceiro para fazer mais um bloquinho de 8 pontos altos, tá? Então, aqui no primeiro eu pulei 1, aqui eu pulei 2. A gente tem que fazer assim, meninas, para poder dar certinho lá no nosso canto, tá? Então, eu vou falando para vocês como eu fiz, para que quando chegar lá no cantinho aí no trabalho de vocês, fique bem certinho também. E quando vocês forem fazer a passadeira grande, vocês vão ter que ver os ajustes também para tá fazendo, para dar certinho nos cantos, tá? Quando a gente chegar lá no cantinho, vocês vão entender quantos pontos que tem que ficar. Então, eu vou estar explicando para vocês aqui da passadeira, do tapete menor, né? Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês aonde vocês vão estar pulando 1 e 2. Só que lá na grande, eu não vou explicar para vocês. Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu vou só dar dicas de como fazer. Então, eu já falei lá no comecinho, no primeiro vídeo, quantas correntinhas vocês têm que fazer para poder fazer a passadeira grande. A sequência de carreiras que nós fizemos até agora é tudo igual. Só essa carreira aqui que vocês vão ter que fazer diferente, porque lá a gente vai ter mais pontos. Então, vocês vão ter que pular mais vezes de 2 aqui, ó, tá? Então, é essa dica que eu dou pra vocês pra tá fazendo lá a passadeira grande, tá? Então, aqui mais 8 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e aqui eu vou pular só um ponto de base. E vou fazer mais 8. Mais 8 pontos altos. Fiz aqui, ó, mais 8 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e agora eu vou pular 2 pontos de base. Pego aqui no terceiro
e vou fazer mais 8 pontos altos. Mesmo que a gente pule 2 pontos de base, a gente vai fazer só uma correntinha, tá? E não vai dar diferença no nosso trabalho. Vocês podem fazer assim como eu tô explicando. Fiz mais 8 pontos altos, vou fazer uma correntinha e aqui a gente vai pular só um ponto de base. Pego aqui no meu segundo e vou fazer mais 8 pontos altos. Fiz aqui mais 8 pontos altos, vou fazer uma correntinha e aqui a gente vai pular 2 pontos de base. Pego no terceiro e vou fazer aqui mais 8 pontos altos. Fiz aqui mais 8 pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular um espacinho, vou pegar aqui no próximo, ó. Então, eu tô chegando aqui no meu cantinho. Tem que sobrar 6 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, quando vocês forem fazer a passadeira grande, vocês vejam, o canto sempre tem que sobrar 6, tá? Então, fiz a primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dentro do nosso lequinho, eu vou fazer 5 pontos. 2 vai ser para completar aqui, ó, o nosso bloquinho. 1 vai ser para depois eu fazer na próxima carreira o meu pontinho. E os outros 2 vai ser para ficar aqui nessa outra lateral. Então, tem que sobrar 6 aqui e eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro da correntinha, tá? Agora, eu vou fazer mais 6 aqui, ó, pra ficar igual lá do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, meninas? Então, 6 aqui, 5 dentro da correntinha e mais 6 aqui do lado. Vou fazer uma corrente, pulo um espacinho, venho aqui na próxima e eu vou repetir bloquinho de 8 pontos altos. Fiz aqui, então, mais 8 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou pular também somente um ponto de base, tá? Só que agora, nós vamos fazer uma modificação. Eu vou fazer 7 pontos altos. Não vou fazer 8, vou fazer só 7 aqui nesse terceiro bloquinho, ó. Tem aqui o primeiro, né, então, vocês estão me acompanhando. Fiz aqui uma correntinha, pulei um espaço. Fiz 8 pontos, fiz uma correntinha, pulei um espaço. Agora, eu vou fazer 7, já que vocês vão entender por quê. Aqui, 7 pontos, um em cada ponto de base. E agora, o meu 8º ponto, eu vou fazer no mesmo pontinho aqui, onde eu fiz o 7º, tá? Só aqui nas laterais vai ser assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um espaço e vou repetir aqui bloquinhos de 8 pontos, separados por uma correntinha e pular só um espaço. Então, meninas, aqui na lateral, tanto no tapete pequeno quanto no tapete grande, vai ser da mesma forma, porque eu vou ter a mesma quantidade de pontos aqui, tá? Então, aqui, ó, faço o primeiro, né, aqui do ladinho, como eu expliquei. O segundo é normal. O terceiro bloquinho, eu faço o último ponto no mesmo pontinho, tá? Agora, eu vou fazer normal, igual eu fiz aqui, ó, 8 pontos e pular só um, até chegar ali no meu cantinho, tá? Daí, eu volto com vocês, pode fazer o de vocês aí. Finalizei, então, aqui, menina, cheguei aqui no meu cantinho de novo, ó, pode ver que eu pulei só um espacinho, ó, depois daqueles pontinhos que nós fizemos juntos, né? Pulei só um espacinho de base, ó, fiz os meus bloquinhos de pontos altos e deu certinho pra sobrar aqui, ó, 6 pontos altos aqui no meu canto, para chegar no meu leque. Agora, aqui dentro desse leque, vou fazer 5 pontos e depois vou fazer mais 6 aqui, tá? Aí, eu volto com vocês.
Aqui, então, 5 pontinhos dentro do meu leque e 6 pontos aqui do lado. Aqui, meninas, ó, só para vocês conseguirem acompanhar, ó. Fora esse bloquinho aqui dos cantos, ó, eu vou mostrar pra vocês quantos ficou aqui, ó, só tirando, depois do primeiro intervalinho, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 8 pontos, tá? Daí tenho aqui o meu espacinho e o cantinho também, tá? Então, agora, aqui do lado, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer um por um com vocês, pra vocês poderem pular bem certinho, tá? E não se perderem. Então, vou pular aqui uma corrente, vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base e vou fazer um bloquinho de 8 pontos, tá? Vou fazendo aqui e vamos acompanhando. Fiz aqui, então, um bloquinho, agora eu vou fazer uma correntinha e nesse aqui nós também vamos pular somente um ponto de base. Pulei um ponto de base e vou fazer aqui novamente 8 pontos altos. Fiz mais esse bloquinhos aqui de 8 pontos, agora eu vou fazer uma corrente e nesse eu vou pular 2 pontos de base. Pego aqui no terceiro e vou fazer 8 pontos altos novamente. Fiz aqui meus 8 pontos, fiz uma correntinha, nesse nós vamos pular um ponto de base. Venho no segundo ponto e vou fazer mais 8 pontos altos. Fiz, então, os 8 pontos, agora, novamente, uma correntinha, e nesse espacinho nós vamos pular 2 pontos de base. Venho no terceiro e vamos fazer mais um bloquinho de 8 pontos altos. Fiz, novamente, 8 pontos altos, uma correntinha, nesse espacinho nós vamos pular somente um ponto de base. Venho no segundo e mais 8 pontos altos. Fiz novamente mais 8 pontos, 3, 6, 7, 8. Vou fazer uma correntinha e nesse espacinho nós vamos pular 2 pontos de base. Venho no terceiro e vamos novamente fazer 8 pontos altos. Fiz 8 pontos novamente, vou fazer uma corrente e nesse nós vamos fazer um ponto, vamos pular um ponto de base e vamos pegar aqui no segundo e fazer mais 8 pontos altos. Fiz aqui novamente 8 pontos altos, agora eu faço uma corrente e vou pular novamente 2 pontos de base. Pego no terceiro e vamos fazer mais um bloquinho. Fiz novamente aqui os 8 pontos, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho aqui no segundo e novamente sobrou aqui para mim 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer aqui 6 pontos, né, que vai ficar ponto sobre ponto, 5 pontos aqui dentro do meu leque e mais 6 pontos. Agora, esse lado aqui, meninas, vocês façam da mesma forma que eu expliquei aqui desse lado, porque vai ser igualzinho, tá? Ó, faz aqui, pula um espacinho, faz um bloquinho de 8, pula um espacinho. No segundo bloquinho, ou terceiro, contando com esse do canto, vocês vão fazer 2 pontos altos junto. E o resto vai ser igual, tá? Façam igualzinho eu fiz aqui nesse canto. Repitam ali do outro lado, que depois do cantinho lá eu volto pra gente finalizar ali a carreira, tá? Aqui, meninas, a minha lateral aqui, ó. Ó, da mesma forma, tá? Ó, aqui no terceiro fiz aqui os meus 2 pontos juntos. E todos os outros bloquinhos de 8 normal, pulando somente um espacinho, igual nós fizemos do outro lado. 6 pontos aqui sobrou, fiz 5, fiz mais 6 aqui. Agora, voltei aqui pro nosso lado, pra gente finalizar aqui a nossa carreira. Agora, aqui nós vamos pular, vamos fazer uma correntinha, vamos pular somente um pontinho de base e vamos já começar a fazer o meu bloquinho de 8 pontos aqui. Ó, fiz aqui, então, mais 8 pontos, vou fazer uma corrente, vou pular um espacinho e vou vir aqui no próximo e vou repetir 8 pontos altos. Fiz aqui meus 8 pontinhos, agora eu vou fazer uma correntinha, ó,
e sobrou 2 pontinhos de base. Então, vou vir aqui na terceira correntinha e vou finalizar aqui essa minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo ponto. E vou subir 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, contando com essas correntinhas aqui. Fiz aqui, então, ó, 6 pontos. Eu vou sempre pular o primeiro e o último, tá? Eu tinha 8, agora eu vou ficar com 6. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse meu espacinho de uma corrente e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente e venho aqui no meu próximo bloquinho de 8 pontos e vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Pulo o primeiro, pego no segundo. Vou fazer 6 pontos, tá? Deixando o último lá sem fazer. 2, 3, 4, 5, 6. Essa carreira agora vai ser toda assim, tá? Porque como a gente já fez a primeira ali, agora não tem mais segredo. Então, vai ser 6 pontos altos em cima aqui desse meu bloquinho de 8, sempre pulando o primeiro e deixando o último sem fazer. Faz uma correntinha, um ponto alto naquele espacinho de uma correntinha e vamos pro próximo bloquinho. Eu vou fazer isso até chegar lá no meu cantinho, que o nosso cantinho vai ser diferente, aí eu volto para mostrar para vocês como que faz, tá ok? Voltando aqui, para mim mostrar para vocês com quantos bloquinhos de 8 que a gente ficou aqui na lateral, tá? Então, aqui contando com esse aqui do meu canto, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contando com esse do canto, tá? Então, só para vocês conferirem de vocês se deu certinho. 11 aqui do lado e aqui na lateral, contando com os do cantinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com o do cantinho, tá ok? Então, vamos voltar aqui para nossa carreirinha que eu tava explicando para vocês. Só, meninas, então, cheguei aqui no meu cantinho. Fiz aqui, ó, 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto naquele meia correntinha da carreira anterior e assim em todas os outros bloquinhos de 8 pontos altos. Cheguei aqui no meu canto. Aqui eu fiz normal, um ponto alto, uma correntinha, 6 pontos altos. Ó, podem ver que ficou aqui, ó, no meu primeiro pontinho, daqueles 5 que nós fizemos dentro aqui do nosso lequinho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, porque nós estamos no canto, para não ficar repuxado. Vou pular um ponto de base e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha de dentro, tá? Vou pegar aqui e fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas e dou uma laçada, pulo um ponto, volto aqui e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer os 6 pontos aqui da outra lateral. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá certinho, tá, meninas? Então, ó, por isso que nós fizemos 5 pontos aqui dentro. 2 pertencendo ao nosso bloquinho. Então, eu parei aqui, um antes, assim como aqui. E aquele pontinho que ficou no meio, que seria o terceiro, né, dos 5 que nós fizemos, é o pontinho onde a gente fez esse ponto alto. Pulamos um, que seria o quarto ponto dos 5, e comecei aqui no meu quinto. Seria, no caso aqui, o último ponto do bloquinho de ponto 8, tá? Então, vai dar certinho, vocês façam isso em todos os cantos. E agora, eu vou terminar essa carreira, porque essa carreira é só uma repetição. Os cantos vocês vão fazer igual eu expliquei aqui. E tanto na lateral quanto na parte da ponta do nosso tapete, vai ser da mesma forma. Onde tem bloquinhos de 8 pontos, eu vou fazer 6 pontos, tá ok?
Vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Terminei então, meninas, aqui, ó, essa carreira, mostrando pra vocês aqui como que tá ficando o nosso tapete. Olha só que graça que tá ficando. Agora a gente já tá aqui na reta final do nosso tapete, somente mais 2 carreirinhas pra gente finalizar a nossa peça. Então, aqui nessa carreira agora que nós vamos fazer, ó, vocês vão finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vão caminhar no próximo ponto alto aqui com ponto baixíssimo, e vão subir 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Agora, nós vamos fazer 4 pontos altos em cima desse bloquinho de 6 pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Da mesma forma que a gente trabalhou aqui nessas carreiras anteriores, ó, nessa carreira anterior aqui, nós não vamos trabalhar no primeiro e nem no último ponto. Então, aqui eu tinha 8, aqui eu fiquei com 6, agora eu vou ficar com 4. Não faço correntinha, dou uma laçada, venho aqui nesse pontinho aqui de base, ó, onde a gente fez aquele pontinho dentro da correntinha, e vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, fiz 5 pontos altos, dou uma laçada sem nenhuma correntinha, pulo o primeiro, pego aqui no segundo ponto e vou fazer aqui 4 pontos novamente. 1, 2, 3, 4. Então, eu deixei de trabalhar aqui no meu último ponto, no primeiro e no último. Eu vou fazer isso até chegar lá no cantinho do nosso trabalho, onde vai ser diferente lá no nosso cantinho, tá? Então, até chegar no cantinho, por toda a extensão aqui dessa carreira, você vai trabalhar dessa forma aqui que eu expliquei. Eu vou chegar até o cantinho e volto com vocês. Meninas, então, fiz aqui a lateral, né? Sempre com 5 pontos altos dentro aqui desse pontinho, sem correntinha nenhuma de espaço, 4 pontos altos em cima do meu bloquinho de 6. Cheguei aqui no meu canto, onde eu tenho aquele pontinho, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e aqui nesse pontinho, eu vou fazer 6 pontos altos, não mais 5, como eu fiz aqui. Nos cantos, serão 6. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os meus 6 pontos altos, vou fazer mais uma correntinha e vou vir aqui, ó, no meu próximo bloquinho de 6 pontos altos. Pulo o primeiro, pego aqui no meu segundo e vou fazer 4 pontos altos. Fiz os meus 4 pontos altos. Ó, o nosso cantinho, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar certinho para não ficar repuxado o nosso trabalho, tá? Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui na lateral. E todos os cantinhos vão ser da mesma forma. Uma correntinha, 6 pontos altos aqui dentro em cima desse pontinho, uma correntinha e 4 pontos aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto depois que eu finalizar essa carreira para mostrar como que a gente vai fazer a última carreira para finalizar o nosso tapete. Finalizei, meninas, aqui, ó, a minha carreira. Olha só. Fiz aqui, então, todos os meus 5 pontos altos em cima do meu pontinho e os meus bloquinhos de 4 pontos. Agora, nós vamos estar fazendo aqui a última carreira do nosso tapete, tá? Então, como que a gente vai fazer essa última carreira? Ó, finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo por mais um ponto. Vou vir aqui, ó, no meio, não aqui em cima, tá? No meio aqui, ó. Tenho 2 pontos desse lado, 2 pontos desse. Eu venho aqui no meio, vou fazer um ponto baixo, ó. Vou dar a laçadinha, vou vir direto aqui, ó,
Deixa eu ver se assim vai ficar melhor. Agora o tapete tá grande, fica ruim pra vocês verem. Assim ficou melhor. Ó, então aqui, ó, vim aqui no meio, né? Dou uma laçada, venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto alto. Agora eu vou fazer pontos altos separados por picôs. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer um picôzinho. Vou fazer um ponto alto separado por picô em cada pontinho aqui, tá? Em cada 5 desses pontos de base aqui, ó. Fiz então, meninas, ó, 5 pontos altos separados aqui por 4 picôs. Agora eu venho novamente aqui, ó, tem os 2 pontinhos, eu venho aqui no meio. Aqui. Ó, tenho 4 pontos aqui, né? Venho no meio aqui, ó, dos 2 pontinhos, tá? Não é em cima, é no meio aqui, ó. Venho aqui e faço um ponto baixo. Dou uma laçada e já vou direto ali pro meu outro ponto. Faço aqui um ponto alto e vou fazer meu picôzinho, tá? Eu não expliquei o picôzinho ali, eu vou explicar agora, porque pode ter alguém fazendo esse tapete que não saiba fazer o picô. Então, ali, ó, fiz 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nas 2 alcinhas, ó, do meu ponto alto, puxo e faço um ponto baixo, tá? Tem picôs que são feitos com ponto baixíssimo. Esse eu quero com ponto baixo, porque eu preciso que ele fique com esse espacinho aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui novamente 5 pontos altos separados por 4 picôs. Eu vou fazer toda essa lateral aqui até chegar lá no cantinho. Quando eu chegar lá no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como que faz lá no nosso canto para ele não ficar repuxado, tá ok? Meninas, estou fazendo então aqui a minha lateral, olha só como que tá ficando. Agora eu cheguei aqui no meu canto. Fiz aqui, ó, o ponto baixo dentro aqui, ó, entre os 2 pontos, os 4 pontos, bem no meinho, né? Vou fazer uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto e vou fazer ponto alto com picô. Então, fiz o meu primeiro. Vou fazer o meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. O meu quinto. E agora, cheguei aqui no meu sexto. Lá no outro lequinho, eu só fazia assim, ó, mais um ponto e já pulava pro próximo. Aqui não. Eu fiz aqui o sexto ponto, vou fazer mais um picô. E vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo pontinho de base. Aí sim, eu venho aqui, ó, no meio e faço meu ponto baixo. Opa, peraí, primeiro mais uma correntinha, tá, meninas? Esqueci desse detalhe. E daí venho aqui, ó, e fecho com ponto baixo aqui no meio. Então, aqui, ó, no meu cantinho, eu vou ficar com 7 pontos altos intercalados por 6 picôs, tá? Então, isso vai ser feito em todos os cantos, para que ele não fique repuxando, ó, ele fica bem certinho daí, tá? Então, essa vai ser a sequência, pra gente estar finalizando aqui essa peça. Aqui nas laterais, vocês vão trabalhar da mesma forma aqui, 5 pontos altos intercalados por 4 picô. E aqui nos cantinhos, da forma que eu expliquei agora, serão 7 pontos altos intercalados por 6 picôs. Eu vou fazer aqui a minha peça e volto com vocês com a peça já finalizada. O arremate, vocês podem fazer aí da forma que vocês estão acostumadas, ou pode estar fazendo da forma que eu sempre explico. Vou voltar para mostrar para vocês como eu faço o meu arremate. Vou finalizar aqui, então. Então, meninas, aqui no final da minha carreira, aqui foi onde a gente fez aquele ponto baixo.
Fiz aqui, ó, meu 5º ponto, né? E os 4 picôzinhos. Então, vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e posso estar cortando meu fio. Puxo e dou uma apertadinha aqui. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no avesso, com a minha agulha mais fina, pra tá facilitando aqui, ó, pra mim tá, ó, coloco ali dentro e venho puxando esse fio aqui pra trás, ó. Vou puxar ele aqui embaixo pra gente poder fazer o nozinho. Ó. Vamos tá trazendo ele. Vamos trazer ele, ó, vocês não deixem muito curto, tá? Porque como a gente vai tá conduzindo ele, não pode cortar muito curto, senão não vai sobrar pra gente amarrar aqui embaixo. Ó, eu vou puxar ele até aqui, ó, aqui nesse lequinho, que eu vou esconder ele melhor aqui. Então, cheguei aqui embaixo, ó, no pezinho aqui do meu ponto, vou separar o meu fio. E vou tá fazendo aqui 3 nozinhos. O primeiro nozinho aperta bem pouco. O segundo aperta um pouquinho mais. O terceiro pode fazer bem firme aqui, ó. E agora, vamos esconder, ó, passando aqui por dentro dos pontos. E vamos puxar aqui um nozinho. Puxei, eu ainda venho mais aqui, ó, nessas 2 cordinhas. E ainda puxo ele pra baixo aqui. Pronto. Ó, arrumo e posso estar cortando o excesso de fio. Olha só. Ficou bem bonito o nosso arremate. Ó, ficou bem certinho. Puxamos ele lá de cima, ó, viemos conduzindo ele todo aqui até chegar aqui embaixo pra gente poder estar escondendo ele aqui, ó. Aqui é o lado direito, olha só. Ficou bem certinho. E a nossa peça tá finalizada. Vou voltar agora com vocês com a peça pronta e já arrumadinha, tá? Já volto com vocês. Olha só, meninas, aqui tá a minha peça finalizada. Pra vocês verem como que ela fica bem certinha. Os cantinhos não ficam repuxados. Ela fica uma peça bem bonita. E ela confeccionada com fio 8. Ela fica uma peça mais pesada, que fica mais certinha, né? Então, mostrando pra vocês aqui, essa peça, ela fica linda tanto sem aplicação, como também com aplicação. Eu já tenho uma peça pronta aqui do meu jogo de cozinha, onde eu já fiz a aplicação. Eu vou estar fazendo também aqui nessa peça. Vou deixar foto pra vocês ali. No início da postagem ali, né, do vídeo, vai ter foto para vocês verem como que vai ficar o meu jogo. Então, olha só, eu usei aqui a flor viciadas em crochê para tá fazendo a aplicação nesse jogo. Lembrando que eu vou deixar, gente, a videoaula da aplicação da florzinha, do botão e da folha na descrição desse vídeo, tá? Para vocês poderem fazer a aplicação igual a essa. Tá ok, meninas? Então, essa videoaula vou acabar ela por aqui. Quem gostar dessa peça, confeccionar, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a essa videoaula. Eu peço também para quem não é inscrita que se inscreva no canal, que ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.